No livro de Esther, o capítulo é de número 5. Quando você achar, vai até o verso de número 13 e 14, que tem uma torrente nos esperando, nos aguardando aí. Comecei a montar uma mensagem essa semana e eu estava, saboreando cada dia a pregação. E quando chegou agora à tarde, às 16 horas, fui só terminar de organizar e resumir, e o Senhor falou, não é essa mensagem para hoje. Eu estou direcionando a mensagem para algumas pessoas que eu guiarei e levarei até este ambiente. Porque tem uma mesa posta. E o título dessa mensagem é: quem está sentado à sua mesa? Por favor, não lembre daquele parente, ou daquele amigo, ou daquele irmão, ou daquele... Não, vamos agora entender a dimensão espiritual. Na quarta-feira nós estávamos aqui e foi pregado sobre que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. E aquele que tem pessoas como seus inimigos já perdeu a batalha. Porque nosso nível de batalha não é numa esfera carnal. Nosso nível de batalha é numa esfera espiritual, a qual o Senhor nos deu armas suficiente para nós vencermos. Com pessoas nós conversamos, mas contra inimigos nós damos ordem e repreendemos, expulsamos. Entenda isso. Davi, quando ele ia adorar, quando ele ia expulsar demônios, ele pegava uma harpa e tocava, os demônios saíam de Saul. Mas no momento certo ele ia pedir conselho, nos momentos certos ele dava conselho. Eu quero que você entenda isso. Amém? Esther, capítulo número 5, verso de número 13 e 14. Quem achou, dá uma glória a Deus bem forte aí. Misericórdia, 2 pessoas. Vamos lá. Aleluias. Glória a Deus, glória a Deus. Esther capítulo 5, verso de número... Eu vou ler esse capítulo todo com vocês. Eu vou. Vamos, vocês estão muito desanimados. Capítulo 13, a partir do verso 1. Era só o 13 e 14. Ou perdão, capítulo 5, a partir do verso 1. Era só o verso 13 e 14. Está escrito assim: passaram-se 3 dias. Esther vestiu seus trajes de rainha e foi ao pátio interior do palácio do rei, que fica em frente ao salão do rei. Xerxes estava sentado em seu trono, na grande sala real, de frente para a entrada principal. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão em um sinal de atenção. Então Esther se aproximou e tocou a ponta do cetro. Então o rei indagou: que é que tens, rainha Esther? Diz-me, pois, o que desejas, e ainda que desejes metade do meu reino, te darei. Contudo Esther respondeu: se for do teu agrado, ó rei, venha hoje com Amã ao banquete que eu lhe preparei. Então o rei imediatamente exclamou: depressa, trazei Amã para que atendemos ao pedido de Esther. E assim o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia planejado e mandado preparar. Enquanto saboreavam o vinho do palácio, o rei perguntou uma vez mais a Esther: mas o que de fato queres que eu te faça? Diz-me e serás atendida. Qual é o desejo do teu coração? Até a metade do meu reino te será dada. Diante dessa palavra do rei, Esther rogou: aqui está, pois, a minha petição e o meu desejo. Se é da vontade do rei demonstrar sua bondade e generosidade para comigo, e se lhe agradar atender e conceder o meu desejo, que o rei e Amã venham também amanhã ao banquete que vou preparar em vossa homenagem. Então naquele momento terei minha resposta pronta e a apresentarei ao rei. Naquele dia, verso 9, naquele dia Amã saiu alegre e satisfeito. No entanto, ficou irado quando percebeu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou nem demonstrou qualquer reverência diante da sua presença. Todavia,
Amã conseguiu controlar sua fúria e foi para casa, reunindo seus amigos e Zeres, sua mulher. Amã começou a gabar-se de grande riqueza que havia acumulado, de seus muitos filhos e de como o rei havia honrado e promovido acima de todos os nobres e ilustres oficiais da corte. E disse mais Amã, com arrogância: além disso, sou o único no império que a própria rainha Esté convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela preparou em homenagem a Xerxes. Ela me convidou para comparecer também amanhã à companhia do rei. Até aí tá bom. O 13 e 14 que era para nós lermos, nós não vamos ler mais. Pode colocar a Bíblia no teu assento. Só a Bíblia, você ficar de pé. Tem um ambiente de quebrantamento aqui nessa noite. Você está diante do rei nessa noite. E talvez as suas expectativas não são boas. Talvez você se sinta indigna de estar diante do rei. Talvez até você se sinta rejeitada pelo rei. Talvez você olhe e tenha um sentimento como se você tivesse traído o rei, porque ele não te olha como você gostaria que ele te olhasse nessa noite. Porque é sobre aquilo que você está vendo, é sobre aquilo que você está sentindo. E sobre o que você está vendo, que você está sentindo, não é referência espiritual para ser quem você é. Então feche seus olhos e ore por você nesse momento. Ah, Senhor, nós te damos honra, nós te louvamos, nós te engrandecemos e bendizemos o teu santo nome. Eu sei, Pai amado, que Tu tens sido fiel. Sei como o Senhor tem sido misericordioso, amável. Sei, Pai amado, quanto o Senhor tem sido tardio em algumas coisas, principalmente em executar a Tua justiça. E nós somos gratos pela Tua graça, Senhor. Somos gratos pelo Teu amor, somos gratos, Pai amado, pelo Teu abraço. Somos gratos pela Tua paciência. Que a Tua misericórdia, Teu cabode, venha sobre nós. Nos abrace. Nos dê direção. Fale conosco. De maneira poderosa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Fique à vontade. Você precisa entender que nós somos representantes do reino dos céus. Você precisa entender que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E por esse motivo Satanás ele nos odeia. Por esse motivo Satanás ele usa todas as ferramentas, todas as armas possíveis para nos destruir, para nos parar. Como eu falei, antigamente as pessoas elas manifestavam demônios, nós colocávamos as mãos e era expulso os demônios das pessoas. Hoje não, Satanás ele precisa trabalhar, ele mudou o método e a estratégia dele trabalhar. Ele trabalha hoje com ofensas, ele trabalha hoje com frustrações, ele trabalha hoje com bloqueio. Ele faz as pessoas virarem bons críticos, bons analistas de lugares, de pessoas, ao ponto de criar para ela alguns bloqueios, alguns níveis de proteção para que ela não seja magoadas, ofendidas ou que elas sejam capturadas de alguma maneira. Só que isso não faz você ser uma pessoa melhor se você não tiver uma maturidade para você entender até onde você pode chegar e o que é que você pode entregar e o que é que você pode receber. Porque senão tudo se torna uma questão de jogo. Tudo se torna uma questão de valores, uma questão de troca. E a Bíblia diz que a única coisa que nós podemos e devemos dever uns aos outros é o amor. Ou seja, uma dívida que nós nunca precisamos pagar. Sempre ficaremos devendo. Quando se trata de amar o próximo, eu preciso sempre ficar devendo. Por mais que eu faça, por mais que eu entregue, por mais que eu dê o melhor, eu ainda tenho dívida de amor com você. Fala para a pessoa do lado, eu tenho uma dívida de amor com você. Satanás, ele vai sempre gerenciar as pessoas a qual elas de alguma maneira se afastaram da graça.
Satanás, ele sempre vai gerenciar as pessoas que de alguma maneira se perderam, porque todo aquele que sai da comunhão, todo aquele que sai da posição da graça do Senhor, o coração dele se torna um portal para os demônios entrarem. Ele se torna um filtro, onde os demônios vêm e ficam nesse filtro e começam a carregar chamados cavalos de Satanás. Todos aqueles que estão perdidos sobre o seu propósito de vida, todos aqueles que estão perdidos sobre a sua identidade, ele se torna alguém de fácil acesso a Satanás, porque esse coração agora se torna um portal aberto para as potestades, para os principados. E agora Satanás, ele vai usar todos os recursos para poder atacar os corações. Quando você para observar o cenário, quem era Amã? Ele era o segundo homem mais importante do reino. Esse homem, ele tinha um grande poder. Ele tinha grandes ideologias políticas, governamentais. Ele achava que todos tinham que se dobrar os joelhos para as ideias, para as concepções dele, para os dogmas dele, para o sofisma dele. E aquele que não concordava, ele queria destruir, porque ele tinha essa necessidade de aprovação. Ele tinha essa necessidade de que as pessoas se dobrassem a ele. E a minha pergunta nessa noite é: de quem você está esperando uma validação? De quem você está esperando uma aprovação? Tem pessoas se desdobrando em uma empresa para ser reconhecido por um chefe. Tem pessoas se desdobrando dentro de uma casa para ser reconhecido por um filho ou por uma filha. Tem pessoas se desdobrando dentro de uma casa para ser reconhecido pelos pais. Quando você cumprir o seu papel de filho de verdade, quando você cumprir o seu papel de pai de verdade, quando você cumprir o seu papel de esposo de verdade, quando você cumprir o seu papel de esposa de verdade, quando você cumprir o seu papel de funcionário de verdade, você não precisará negociar essas coisas. Porque tudo aquilo que você tenta chamar a atenção, você vai negociar, você vai fazer conexões, você vai abrir mão de coisas. Você não vai ter medidas corretas de amor, porque a Bíblia diz que Deus, ele corrige todos aqueles que ele ama. Você consegue entender isso? Quem quer bajular não vai repreender. Quem quer bajular não vai sentar para conversar, sempre vai andar empurrando a barriga, contando com a sorte da vida. Quem quer bajular só vai dar o melhor na frente do patrão, na frente do chefe, na frente daquele que está fazendo algo. Agora, quem sabe a identidade, ele não importa se ele está dentro de uma cisterna ou se ele está sendo o braço direito do rei. Você consegue entender? Eu amo quando a Bíblia diz, e Deus estava com José. Eu acho que eu falo isso quase todas as pregações, que para mim é uma grande referência. A mente dele não era de escravo. Não, ele não era escravo de Faraó. Ele não era escravo de Potifar, ele era servo do Deus vivo. Então, aonde que colocava ele, certamente as coisas frutificavam, certamente as coisas fluíam, certamente as coisas cresciam, porque ele tinha uma identidade. O que você precisa hoje não é de um reconhecimento empresarial, o que você precisa hoje não é de um reconhecimento familiar, o que você precisa hoje é de uma identidade. Porque você não carregará o peso da família, você não carregará o peso do ministério, você não carregará o peso da empresa. Porque tudo aquilo que Deus ele te chamou para você fazer, Ele sustenta. Tudo aquilo que Deus chamou para você fazer, Ele promove, Ele trabalha, Ele traz recursos, Ele traz uma força, Ele traz uma sabedoria, Ele traz uma intrepidez, Ele te dá forças. Agora, quando você está sendo aquele ou aquela que não é para ser, você sempre vai andar cansado, você sempre vai andar minando sangue, você sempre vai estar fazendo mais do que era para você fazer. É necessário voltar à identidade. Não é um RG a qual é emitido pela Secretaria de Segurança, não é o nome que seus pais te deram, não é uma função que você fazia na igreja ou na empresa.
mas é algo que foi escrito antes mesmo da fundação do mundo. Tem um propósito com o seu nome escrito nele. Tem um livro que foi aberto e lá está escrito a tua história. Tem um livro que foi escrito pelo próprio dedo dele. Tem um livro que foi escrito pelo sangue dele, dizendo do jeito que você é, falando a tua essência, falando as tuas qualidades, teus defeitos, e dizendo que você tem uma identidade, dizendo que você é o que é. E você não vai andar mais em uma esfera cansado, destruído. Aquele homem precisava, ele não entendia aquele ódio que ele tinha por Amã, por Mardoqueu. Aquele homem naquele dia ele estava diante da rainha, estava diante do rei. Aquele homem tinha sido elogiado pelo rei. Mas ao atravessar uma rua, ele encontra um homem que olhou para ele e viu apenas uma pessoa indiferente. Nem melhor nem pior, você é apenas mais um. Mardoqueu tinha uma paz que aterrorizou Amã. Ministra essa paz sobre a tua igreja nesses dias, Senhor. Você se torna mais observador e não é para uma parte de crítica, não é para uma parte de você se sair ou se sentir superior ou melhor. É porque você está centrado, está focado naquilo que ele diz que você é. É porque você está buscando recursos para movimentar o reino e movimentar a sua identidade. Quando ele fala, Elias, eu quero que você seja meu porta-voz em Israel. E eu já dei ordem aos corvos para poder te alimentar. Ele não disse, eu darei ordem aos corvos. Ele não falou, eu vou preparar. Não, ele disse, já está preparado, já promovi, já fiz, só vai. Deus não está preparando um lugar. Vamos lá. Jesus ele não disse, eu vou preparar lugar. Ele disse isso não. Ele disse que na casa do meu pai já tem muitas moradas. E se assim não fora, está entendendo? Ele já preparou. Ele já formalizou, ele já fez. Ele tem identidade. Ele é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Mardoqueu não iria de maneira alguma se dobrar às ideologias de Amã. Não. Ele tinha identidade. É por isso que Amã se inflamou contra ele. Fez o que até hoje o mundo faz. Fez o que até hoje o mundo político faz. O mundo de ideologia faz. Ele falou, eu vou criar uma lei para poder erradicar. Eu vou criar uma lei para poder matar, para poder aniquilar. Porque esse grupo de pessoas, essa raça de pessoas, jamais se dobrará ao nosso sistema. Jamais se dobrará à nossa nova cosmovisão. Jamais se dobrará à nossa nova ideologia. Seja ela de gênero, seja ela qual for. Esse grupo jamais aceitará que a prevaricação, jamais aceitará que a maior qualidade de pecado seja aberta. Porque essas pessoas têm princípios, então nós precisamos destruí-las. Você tem identidade, você não pode ser mais um no meio da multidão. Você tem identidade, você tem identidade. Martin Luther King, o que me assusta não é o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons. A igreja não quer se envolver com nada, e o que eu vou te dizer, nos próximos dias, não vai ser um jeitinho político que vai mudar a nossa nação. Não vai ser um líder religioso, um líder político que vai mudar a nossa nação. A nossa nação só vai poder ser mudada e transformada pelo poder do Espírito Santo, através de um avivamento, através de uma igreja que está envolvida espiritualmente com a nação. Com crentes que amam a sua família. A igreja parou de amar a família dela. Deixou os filhos viverem de qualquer jeito. Deixou os pais viverem de qualquer jeito. Deixou os irmãos viverem de qualquer jeito. E não é sobre dar opinião, é sobre posição. Não é sobre você ficar discutindo todo o almoço ou toda a janta. Mas é sobre posicionamento espiritual. É sobre identidade. É sobre o que você carrega. É sobre o que está escrito na sua face. É sobre o que está escrito no seu coração. É sobre o que emana do teu espírito. Mardoqueu não disse, ei, eu não me curvarei a você não. Ele só continuou com a paz que ele tinha dentro do coração dele.
Tinha um tempo que eu estava desviado e era um tempo muito forte. Os jovens naquela cidade estavam quase todos envolvidos com a igreja. Então, aonde eu ia, alguém me dava um conselho. Cara, você era da igreja. E cada vez que alguém vinha falar para mim sobre Jesus ou sobre algo, eu zombava dentro de mim deles. Cara, já estou livre desse negócio de igreja, ó. A rios. Mas foi chegando um tempo de escassez, onde as pessoas pararam de acreditar que existiria uma volta de Diogo para a igreja. Então agora foi gerada uma fome dentro de mim. Eu chegava perto daqueles que me evangelizavam e eles apenas continuavam com assuntos triviais. Você consegue entender? Eu lembro-me uma vez, esses dias, esse primo meu teve até aqui em São Paulo e eu lembrei isso a ele. Falei, já sei onde que eu vou ser cutucado hoje. Se eu for, sabe aquele cristão bem fervoroso que só fala de Jesus o tempo todo? Aquele crente chato. Falei, aquele lá não tem jeito. Quando eu cheguei lá, ele naquele dia só conversava sobre outras coisas. Falei, caramba, nem esse. Ele falou, Diogo, cara, ia te chamar para a igreja, mas você quer nada. Ixi, vou indo lá. Cara, você consegue entender o que eu estou falando sobre agora? Sobre você agora? Não é sobre você ficar empurrando o evangelho a goela abaixo de pessoas. Não é sobre você sempre ter algo para você poder falar. Mas é sobre o seu comprometimento espiritual com as pessoas. É sobre o amor que é gerado dentro de você. Ontem eu entrei em uma conveniência em um posto em Sorocaba aí. A moça olhou assim e falou, eu te conheço. Falei, também te conheço. Ela falou, você é pastor. Eu falei, eu sei, você é o bandista. Estávamos falando sobre esferas espirituais. Eu nunca vi aquela moça antes também, ela nunca me viu. Você consegue entender? Sobre o que você carrega? Sobre territórios a qual nós somos chamados para nós podermos guardar, proteger. Sabe como é que terminou a conversa? Conclusão da conversa, ela foi muito machucada por duas igrejas famosas lá atrás. E ela de alguma maneira resolveu ir para o bandismo. Resumindo mais a conversa ainda. Saí no papel com o nome daquela moça e do filho dela, para poder orar para que um dia elas retornem. E não foi porque eu pedi me dar seu nome para orar por você, não. Foi porque ela, por favor, ore por mim. Por favor, eu preciso retornar aos pés de Jesus. Você consegue entender? E não é sobre eu fazer um apelo naquele momento emocional e dizer, ei, Jesus, não é sobre isso. E dizer, eu consegui ganhar uma alma para Jesus. Não é sobre isso, mas é sobre o nível de resposta que ela dará nos próximos dias. É sobre o nível de batalha que eu resolvi entrar quando eu peguei aquele nome. É sobre quanto eu guerrearei nas madrugadas. É sobre quanto eu levarei isso a sério, se eu orarei ou não. Não é sobre você dizer, eu estou orando pela minha família e não há lágrimas. Eu estou orando pela minha família e não há jejum. Eu estou orando pela minha família e não tem comprometimento, não tem amor. Não é sobre isso. Se você parou de acreditar em você, dificilmente você acreditará na transformação de um dos seus. Você até usará em nome de Deus, como foi pregado domingo passado, para que ela se converta e se torne um filho menos problemático, uma filha menos problemática, um marido melhor. Em nome de Deus. Mas a partir do momento que você realmente começar a reger, a partir do momento que você começar a dar essas respostas, você vai entender que Deus sempre responde esse nível de pessoas que levantam para poder criar leis, que levantam para poder agora ridicularizar a igreja. Se você olhar para o Egito, Deus ele levantou, ele deu uma resposta para Faraó. Ele levantou Moisés. Sabe por quê? A Bíblia diz, lá no livro de 1 Coríntios, que Deus usa as coisas loucas e as coisas que não são, para poder mostrar para aqueles que acham que é sábio, para mostrar para aqueles que acham que são, que não são. Só para a gente ratificar, eu vou lá em 1 Coríntios, capítulo 1. Tem alguém aqui comigo? Deus te ama demais, cara. Ele te ama muito.
Deus, Ele te ama de verdade. Daqui a pouco Ele vai te pegar. Tem uma parte aqui reservada para você. 1 Coríntios 1, 27 diz assim: pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez. Eu gosto da tradução que diz que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. Escolheu precisamente o que o mundo julga fraco, para ridicularizar o que é forte. Ele escolheu o que do ponto de vista do mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Sabe o que eu quero te falar nessa noite? É quando você acha que você está fraco. É quando você acha que a sua essência está destruída. O sentimento de Esther era esse diante do rei. Ela carregava um sentimento de tristeza na face dela. Nós lemos aqui, o rei pergunta: o que aconteceu com você, Esther? O que tu queres? Se tu quiser a metade do meu reino, eu te darei. Ela estava dizendo: eu não sou digna de estar diante de ti, eu não sei o que eu fiz, mas parece que eu não tenho mais graça aos seus olhos. Já passava-se 30 dias sem o rei falar com ela. Não tinha nenhuma notícia, tudo que tinha era um aparente desprezo. Sabe aqueles dias que você ora e parece que sua oração só está indo, mas não está vindo de volta? Vamos lá. Sabe aquele dia que você busca, que você fala assim: Senhor, me dá uma resposta, me dá um sinal. Esther não estava na melhor fase. Ela estava se sentindo rejeitada. Vamos lá. Eu te pergunto nessa noite: quem aqui dentro pode dizer: Senhor, eu tenho dado tudo de mim para ti. Eu tenho vivido, respirado o Senhor. Eu abri mão de tudo, eu abri mão de sonhos, de lugares. Estou disposto a abrir. Quem pode falar isso aqui dentro hoje para que fale: Senhor, e mesmo assim o Senhor não tem me ouvido? Eu tenho dado tudo de mim para ti, Deus. Nossa geração, as pessoas têm dito que o evangelho é muito radical, que não precisa ser assim. O problema é que nós temos consciência do nosso fracasso. Temos consciência de como nós poderíamos estar andando em uma dimensão diferente. Mas sabe o que é bom? Que mesmo assim Ele tem permanecido misericordioso. Mesmo assim Ele se permanece atencioso, aguardando nosso momento de fraqueza para nós confessarmos quão nós temos sido falhos. No meio das nossas lutas, no meio das nossas crises, no meio dos nossos medos, no meio das nossas fraquezas, Ele está lá de braço aberto, só esperando você abrir o coração e dizer: ah, Senhor, eu preciso de Ti com toda a minha força, no meio da minha fragilidade. Não importa o que Esther sentia. Não importa o que você está sentindo. O que importa de fato é que Esther ainda continuava noiva do rei. Eu acho que você não entendeu. Não importa como você está se sentindo. O que importa é que você ainda é noiva do rei. O que importa é que nós ainda somos a noiva dele. Às vezes Ele espera esse momento de fraqueza. Ele esperou Moisés 40 anos. Ele soltou Moisés lá no deserto 40 anos. 40 anos aquele homem conversando, 40 anos aquele homem se lamentando, 40 anos aquele homem dizendo: eu não deveria ter matado aqueles egípcios. 40 anos aquele homem dizendo: eu fui criado para que toda aquela sabedoria que eu obtive durante a minha infância dentro do palácio, para que minha mãe me ensinou tudo sobre o reino, se eu agora não posso dar a resposta devida. Mas no meio de tudo ele confessar todas essas fraquezas, um dia ele veio uma sarça. Eu não sei quantas vezes aquela sarça apareceu até que ele entendeu que era Deus. Eu quero que você entenda isso. Eu não sei quais recursos Deus está usando para dizer: ei, eu estou aqui. Ei, eu quero falar com você. Ei, qual é o problema? Abre o coração. Eu quero falar contigo. Eu quero me mostrar para você. Tem momento até que vai ser necessário morrer. Lázaro ficou enfermo. Lázaro morreu. Ele ressuscitou Lázaro, só para Lázaro depois não dizer bem assim: eu fiz juntamente com Jesus. Não, foi pela graça dele,
foi pela misericórdia dele, foi ele que fez todo milagre, todo milagre, todo milagre. Amã não queria se submeter a Deus. Então tudo ou qualquer aspecto de alguém que obedecia, de alguém que amava, o incomodava. Então ele tinha uma necessidade de querer destruir. Qualquer coisa que lembra alguém sobre justiça, amor e sabedoria, quando a pessoa está desvinculada, gera um incômodo. E a pessoa começa como um cão farejador, procurando um problema naquele que está com aquele nível de luz brilhando. Tem alguma coisa nele que não me cheira bem. Tem alguma coisa nela que é meio suspeito. Eu não sei o que é, mas eu nunca erro. Essa noite você é Mardoqueu ou Amã? Os padrões se repetem. João 13, você vê Jesus à ceia, sentado à mesa. E num golpe de misericórdia, ele diz: eu molharei o pão e entregarei aquele que me trairá. Judas, naquele momento, o coração dele estava completamente vendido. Jesus externa aquilo que está dentro do coração dele, dizendo: é você que vai me trair. E ele levanta como um teatro: jamais. Como eu? Porque o Senhor está dizendo que eu? Porque ele não queria ser revelado ali. Ele precisava de alguma maneira dizer: não, não sou eu essa pessoa. Mas não é sobre o que você diz, é sobre onde está o seu coração. Com o lábio ele confessava uma coisa, mas o coração dele estava entregue a uma missão pessoal. Então Satanás entra nele exatamente naquele momento. Porque Satanás não vai andar próximo a você ou querendo te pegar de acordo com aquilo que você fala, mas de acordo com aquilo que você guarda no coração. É por isso que muitos confessaram a Jesus com os lábios, mas com o coração ainda tem mágoas, ressentimentos, medos, frustrações. Ainda tem coisas a entregar no altar, mas prefere segurar de alguma maneira. E essas pessoas têm um coração com um portal para as potestades e principados. E você se torna uma presa fácil para Satanás. Seu coração fica como um coração de Amã. Esther representava as pessoas que oram. Esther representava as pessoas que eram tementes ao Senhor. Esther, ela diz: ah, Senhor, não importa o que tu queres ou o que tu peça de mim, mas lá à frente ela vai dizer: eu estou disposto a entregar a minha vida, eu me colocarei diante do rei, e se isso custar a minha vida, mesmo assim eu estarei lá diante dele. Você consegue entender que é quando você entrega? Você consegue entender que é quando você não negocia mais? É quando você diz: eu estou disposto. É quando você diz: o meu coração não é mais o mesmo coração, porque eu entreguei meu coração a Deus. O meu coração de pedra foi transferido para um coração de carne, para um coração a qual Ele tenha portas abertas para Ele. Ele não está mais lá fora batendo e dizendo: eis que estou à porta e bato. Ele agora já está ceiando dentro do coração. E é por isso que existe essa paz que incomoda. É por isso que existe essa paz que estraga o roteiro dos demônios. Numa luta de UFC, aqueles que se preparam no momento de pesagem, é de costume ele ir até o outro e provocar. Porque aquele que foi provocado, se ele responder à altura, quer dizer que ele não está preparado para aquela luta. Está conseguindo entender aqui? Aquele que está preparado para as próximas lutas, para as próximas etapas, não é qualquer coisa que o abala. Ele tem uma paz que transcende, ele tem uma paz que deixa os inimigos aterrorizados. Eu quero que você entenda isso. Vamos lá. Jesus, ele não se fez presente na minha vida até que eu me entreguei.
já era batizado, já até pregava no seminário, já tinha lido a Bíblia toda, já uma vez, duas vezes, já estava indo para a terceira vez. Eu era dizimista, eu era ofertante, estava em uma escola missionária, mas ele só fez presente a partir do momento que eu falei: não importa, eu nunca mais negociarei, nunca mais retornarei, nunca mais voltarei para a lama de onde o Senhor me tirou. É a partir do momento que você diz: eu estou entregue. É a partir do momento que não existe mais um cálculo, a partir do momento que não existe mais possibilidades. Você consegue entender? A partir do momento que você diz: ó, eu estou entregue, pode fazer de mim o que tu quiseres. Esther, ela se mostrou completa dependência ao Senhor. Eu sou dependente de ti, meu rei. Eu estou disposto a viver, eu estou disposto a sentir. Eu estou disposto a viver aquilo que o Senhor tem guardado para mim. Mas não é sobre o que Esther sentia a respeito do rei, mas era o que o rei sentia a respeito da Esther. É sobre o que o rei pensa sobre você. É sobre o que o rei, ele sabe sobre você. Quer que eu te diga um negócio essa noite? Já estou encerrando. Ele te comprou a preço de sangue. Ele deu tudo o que ele tinha, ele deu a própria vida. Morreu no madeiro, morte de cruz. Tomou o cálice da ira. E fez uma promessa depois de ressurreto: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Não temos nada de bom para poder entregar a Ele. Não somos bons em nada daquilo que nós fazemos. Você pode estar se sentindo sujo, você pode estar se sentindo completamente sem propósito, mas mesmo assim Ele está dizendo: eu tenho um propósito para com você. Eu te limpo, eu te purifico, eu te reajusto, eu te transformo, eu te dou um novo manto, eu te dou uma nova armadura. Eu tenho tempos escrito para você. Você não me pegou de surpresa. Eu sei quem você é, eu sei sobre a sua essência. E é quando você entende isso, você se coloca aos pés dele, as coisas começam a ser mudadas. Porque é tudo por ele, é tudo para ele. Vamos lá. É tudo para ele. Quando ela chega diante do rei, e o rei fala: o que tu queres? Se tu pedir a metade do meu reino, eu te darei. Sabe o que ela faz? Eu te darei um banquete. Ela não chega direto com o problema, não. O problema é Amã, não. Ela fala: eu te dou um banquete. Sabe o que é isso? É você entender o lugar de honra, é você entender o lugar de adoração. Aquele rei, naquele momento, ele estava representando Deus nessa história. Você consegue entender? Ela fala: eu te darei um banquete. Eu servirei um banquete para ti. Vem. Traga, Amã. O banquete era 2 convites, mas o banquete era para um. No outro dia ela falou: darei um banquete para os 2, mas no primeiro dia o banquete era para um. Quando você começar a entender qual é o nível de adoração que você precisa andar, quando você entender qual é o tipo de honra, de agradecimentos, porque o nosso primeiro ministério é para Ele. O primeiro altar tem que ser para Ele. É o tempo de honra, é o tempo de agradecimento, é o tempo de adoração, é o tempo que você chora aos pés dEle. É o tempo que você é carregado, é o tempo que você é levado por Ele. Porque toda vez que nós entendemos esse nível de glória a qual nós carregamos, nós falamos como Ele. Nós sentimos como Ele. Nós enxergamos como Ele. É por isso que a palavra sabedoria, Sofia, do grego, significa ver do ponto de vista de Deus. Quando Davi chega no vale de Socó,
e ele vê Golias, ele fala: tu vem com as tuas espadas, tu vem com o seu escudo, mas eu vou em nome de Deus. Mas eu vou em nome de Deus. Isso é voltar ao Espírito. Isso é você saber que não existe batalha que você não possa vencer. Aí você vai ver os banquetes que você tem preparado para o Senhor, porque o primeiro banquete de Esté representava relacionamento, representava secreto, representava oração, representava se quebrantar, representava olhar no fundo dos olhos do rei e entender o sentimento dele para com ela. A partir do momento que no meio da conversa ela consegue entender, ela consegue receber, ela consegue sentir, ele insiste na conversa, mostrando como ela é importante. No meio do banquete, ele pergunta mais uma vez: o que tu queres, Esther? Eu te darei a metade do meu reino, se assim tu pedires. Um coração paciente, uma sabedoria faz com que o pedido seja feito no momento certo, na hora certa. Ela pede mais um prazo, você consegue entender? Farei o segundo banquete. Farei o segundo banquete. Sabe o que Deus está falando nessa noite? Arranca essa ansiedade do teu coração. Arranca esse medo do teu coração. Saiba que o Senhor é Deus. Fale para a tua alma: aquieta-te, calai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Puxa essa paz para dentro de você. E quando você entender isso, aí sim, depois que você presenteá-lo, depois que você entender o interesse, aí você falará das suas necessidades. Quando ela começa a falar, já depois, resumindo a história para nós encerrarmos, ela fala: olha, tem alguém querendo erradicar o meu povo, tem alguém querendo me destruir. O rei se levanta irado, a Bíblia diz. Eu gosto de lembrar de Salmos 18, eu vou ler aqui só para você poder entender. 18:4 é Davi, mas eu entendo assim. Eu vejo nesse momento Xerxes crescendo e vejo Deus quando alguém se opõe contra mim, exatamente. Porque quando você anda com Deus, quando você adora Ele, a guerra não é mais sua, a batalha não é mais sua. Você precisa entender isso. Salmos 18, não precisa nem abrir, eu vou ler aqui, você me ouve. Depois você pode ler na sua casa. Salmos 18, a partir do verso 4, diz... eu vou começar no 3, que é gostoso. O Senhor seja louvado, pois clamei Deus por livramento e estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me aterrorizam. Os laços do inferno me envolveram e as ciladas da morte me atingiram. No meu desespero clamei ao Senhor, gritei com socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu minha voz, minhas súplicas chegaram à sua presença e seus ouvidos me deram atenção. Então toda a terra estremeceu e agitou-se, os fundamentos dos montes se abalaram, tremeram por causa da ira de Deus. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo devorador. Ele rompeu os céus e desceu, nuvens escuras estavam sobre seus pés. Montou em um querubim e voou deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas um manto no qual se ocultou, das nuvens escuras carregadas de água, o abrigo que o envolvia. Essa é a imagem do meu Deus. Ele pergunta: quem é esse? Aonde está? Um servo diz: ei, Amã, que tem trabalhado, Amã, que tem conspirado. E ele fez uma forca de 50 metros. Você consegue entender? Você é o testemunho de quem Ele é. Não podem tocar na sua história desse jeito quando você entende. Quando você volta à história escrita por Ele.
Não seja como Amã, esperar a destruição de alguém para você conseguir conviver, comemorar ou viver aquilo que o Senhor tem guardado para você. Por favor. Aquilo que você deseja sem causa chegará à sua casa. Porque quando você diz sem causa, Senhor, desça a justiça na casa de não sei quem, você está dizendo primeiro na minha. Você consegue entender? A forca que era para Mardoqueu serviu para Naamã. A função que era de Amã virou a função de Mardoqueu. Aquele povo que agora estava pronto a ser erradicado, agora estava pronto para poder adorar o Deus deles. Grande Elohim, El Shaddai. Eu quero convidar você a voltar à sua esfera essa noite. Não farei um apelo para você vir aqui à frente, não é sobre isso. Seu encontro não está nesse momento. Seu encontro está quando você enxerga os olhos dele, quando você sente o perfume, a essência dele, quando você sente o abraço dele. Eu quero convidar vocês a ficarem de pé, nós oraremos.